Boas noites. Nesse novo encontro, nesta sessão de hoje, segunda-feira, vamos agradecer a Deus a oportunidade do reencontro, ainda que à distância, dirigindo os pensamentos a Deus e rogando ao Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos. Porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos sempre. Que assim seja. Então, no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os puros de coração. Pecado por pensamento e adultério. Ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. A palavra adultério não deve ser entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas com sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente por extensão para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como por exemplo nesta passagem. Porque se nessa geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Marcos 8:38. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento. Pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Por isso que Jesus quis dizer, condenando o pecado, mesmo em pensamento, porque ele é um sinal de impureza. Esse princípio leva-nos naturalmente a essa questão. Sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? Temos de fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma, comprometida no mau caminho, avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e, pouco a pouco, se liberta de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento, portanto, é resultado da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento se torna para ela um motivo de progresso, porque o repele com energia. É o sinal de uma mancha que ela se esforça por apagar. Assim, não cederá à tentação de satisfazer o mau desejo, e após haver resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquele que, pelo contrário, não tomou boas resoluções, ainda busca a ocasião de praticar o mau ato, e se não o fizer, não será por não querer, mas apenas por falta de circunstâncias favoráveis. Ela é, portanto, tão culpada como se houvesse praticado. Em resumo, a pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso. Aquele que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. E, por fim, aquele que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal. Numa, o trabalho está feito. Nas outras, está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Pois bem, então vamos agora aproveitar para ler uma mensagem a respeito do mesmo tema.
A mensagem escolhida foi o pensamento de Joana de Ângelis. E vamos aproveitar para comentarmos algumas coisas entre as instruções, né, que ela passou. Antes de começarmos, nós já sabemos, né, que a grande característica do espírito é a emissão de pensamentos, né? Nós existimos, por assim dizer, para pensar, né? E dentro dessa informação, né, o que inclusive Joana de Ângelis trata são os efeitos desse pensamento em relação aos outros e em relação aos que recebemos. Então somos uma usina de pensamentos, e todas as pessoas que nos rodeiam também, né? E há uma permuta, uma troca, um intercâmbio desses pensamentos, e é nesse sentido que ela vai relatando, e aqui eu vou falando. O pensamento. Filósofos do passado e do presente, na sua grande maioria, assim como fisiologistas, anatomopatologistas de ontem e neurocientistas de hoje, informam que o pensamento é somente uma emanação cerebral que se consome com a degradação neuronial. O que ela está informando? Que a ciência entende que o pensamento é fruto do cérebro exclusivamente, que morreu o cérebro, morreu o pensamento. Infelizmente, ainda confundem a máquina em relação ao seu utilizador. Sem qualquer dúvida, o pensamento se exterioriza através do veículo da mente, que é o atributo do espírito. Então, o espírito, né, ele tem a sua sede na mente, é o espírito quem pensa, né, e ele é exteriorizado através do cérebro. É esta parte que a ciência e a filosofia não reconhecem ainda, né? Eu vou pular alguns trechos para que não fique excessivamente longo, porém, ele na íntegra está na nossa reunião. O pensamento é portador de uma carga de energia que o qualifica, simultaneamente como positivo ou negativo, interferindo nos relacionamentos humanos conforme as faixas vibratórias em que se expandem, né? Aqui a classificação de positivo e negativo é em função do seu enquadramento ou não dentro da moral divina, né? Dentro da harmonia universal, né? É nesse sentido que é positivo ou negativo. O pensamento é pensamento, ele pode ter diferentes categorias, mas se divide entre os positivos e negativos para gerar a ideia de pensamentos do bem e pensamentos do mal. Aqueles que são de natureza doentia, pessimista, rancorosa, tanto quanto prejudicam quem o cultiva, quanto produz ressonância perniciosa na pessoa contra a qual ele é dirigido. Então, o que é ressonância? É acúmulo de energia, né? Então, quando dois ou mais corpos têm a mesma frequência, então essa energia é acumulada. Então, a isso se chama ressonância. Então, há sempre um acúmulo de pensamentos, há um acúmulo de energia, né, da sua própria natureza entre dois ou mais espíritos que pensam da mesma forma. Isso é prejudicial tanto para a fonte quanto para o receptor. O inverso é igualmente verdadeiro. Quando, por exemplo, uma euforia, um bem-estar, um vigor assalta um indivíduo que recebe os influxos mentais de afeto, de respeito, de gratidão, assim o mesmo acontecendo com as plantas e os animais, deixando-os mais vivazes quando amados e enriquecidos pelas incessantes ondas de simpatia e de ternura daqueles que os hospedam e cuidam, né? O efeito da emissão dos nossos pensamentos sobre tudo que nos rodeia, né? Todos os seres vivos, né? Você viu que ela destacou, né, tanto as pessoas quanto os animais e as plantas, né? Por quê? Porque é uma irradiação, nos termos dela, positiva, né? Salutares.
Continuando. Muitos distúrbios de comportamento psicológico procedem da aceitação da sintonia do paciente com os pensamentos odientos, invejosos, perseguidores, carregados do morbo do ódio, da inveja e do despeito. Agasalhando essas descargas que lhes são direcionadas pelos infelizes, as pessoas terminam por sentir-lhes os efeitos danosos no seu conjunto vibratório, danificando-o. Então é o que a gente sempre coloca, né? Se nós nos tornarmos vulneráveis, entrarmos na mesma faixa vibratória daquelas pessoas que nos afetam negativamente, né? Nós acabaremos vinculados a ela e adoecendo tanto como espírito, né? como adoecendo até o nosso próprio corpo físico, que é reflexo do que a gente pensa. Então, basicamente é o padrão vibratório. Então, se alguém nos odeia, né? São vibrações difíceis que vão nos envolver. E se eu, de alguma forma, odiar essa mesma pessoa ou até outra, né, estamos no mesmo padrão vibratório. Então, seremos receptores e emissores de pensamentos difíceis com consequências imprevisíveis. Se por acaso a vítima dá conta e reage, né, pior se torna o dano, porque passa a retroalimentar-se dos tóxicos e vapores viciosos conduzidos pela corrente mental. Então é assim, eu sei que alguém me deseja o mal e eu reajo também desejando o mal para a pessoa. Pronto, está estabelecida uma simbiose entre os dois, em que o processo só vai se agravar. E aí ela dá a receita. O melhor antídoto para esse mal é o envolver-se nas ondas sublimes da oração, precatando-se dessa interferência nefasta que percorrem os espaços, direcionados ou não a determinados alvos. Então, mudar o padrão vibratório. Jamais evitar-se responder na mesma faixa de resistência, pois que se faria mais forte o intercâmbio destruidor. No sentido oposto, o pensamento edificante é rico de energias benéficas que sustentam os campos vibratórios de quem os capta, mas essencialmente daqueles que os emite, por originar-se nas augustas fontes do amor universal. Ou seja, quando emitimos pensamentos equilibrados, pensamentos afetivos, amorosos, né, estamos buscando isto na fonte de Deus e, portanto, temos nosso favor, né, todo o equilíbrio divino para pôr fim àquela demanda, o motivo daquele antagonismo, né? Quer seja ele, basicamente são de egoísmos, inveja, né, orgulho e assim por diante. O pensamento é uma força dinâmica natural que sempre está em ação, desde que a criatura humana normal não pode viver sem o emitir. Toda vez, quando sentires inusitada emoção de empatia que te envolva, de alegria espontânea sem motivo aparente, de conjecturas otimistas, de planos edificantes, estás sob a ação de pensamentos bons e saudáveis. Procedem de mentes afetuosas que te envolvem em simpatia e afabilidade, ou dos teus guias espirituais, né? Então os espíritos, nossos orientadores, nossos protetores, nossos amigos, como é que eles nos ajudam? Nos estimulando através dos próprios pensamentos que eles emitem do bem, né? E isso encontra em nós, né, um alvo e uma mola para que mudemos o nosso próprio padrão vibratório e nos alinhemos com os deles, né? Aproveita-os, concentra-se e fixa-os
a fim de que te revitalizem e permaneçam como carga de nutrição para outros momentos menos venturosos. No sentido oposto, quando te sentires confundido em perturbação mental ou desconforto emocional, encontras-te sob descargas negativas que deve diluir, recorrendo à prece, às leituras agradáveis, a fim de renovares as paisagens mentais. Ora, nesses momentos de isolamento, em que o nosso contato entre os amigos e principalmente os companheiros de doutrina, né, não tão fácil quanto em época normal, acabamos sendo até mais vulneráveis aos envolvimentos espirituais difíceis, né? Só não são maiores graças à proteção extra que estamos recebendo, mas isso exige de nós alguns compromissos, como por exemplo a gente já comentou, a exigência, né, praticamente da nossa manutenção do respeito ao Evangelho no Lar, que é aquela obra lá em que nós nos propomos a fazer uma oração no nosso lar e os espíritos mentores trazem aqueles que buscam esclarecimento para desfrutar daquela reunião. Se nós deixamos de lado, esquecemos, jogamos para mais tarde, o que fazer com esses espíritos que foram conduzidos lá para receber o esclarecimento, né? Nada mais justo até que eles nos incomodem para que a gente lembre das próprias obrigações, né? De igual maneira, são emissões essas, porém, morbíficas de desafetos físicos ou espirituais, que são inamistosos em relação a ti e comprazem-se com as tuas aflições. Ora por eles, tem paciência, renova-te e não guardes qualquer tipo de ressentimento. O Evangelho alude que a fé remove montanhas, o que decodificado pode significar a força do pensamento, que é a saudável exteriorização do desejo mental fixado num objetivo. Crimes hediondos são arquitetados na mente em desalinho e pervertida dos enfermos sociopatas. Ideais de santificação e progresso da humanidade têm sua gênese na elaboração mental de quem opta por amar e servir. E agora vem a parte mais, assim, tranquilizadora, né? O universo é obra do pensamento do Criador, que a todos os seres humanos dotou da mesma energia neutra inicialmente, a fim de que o livre-arbítrio de cada qual direcione-o conforme o seu nível moral, beneficiando-se enquanto ajuda ou compromete-se e fica encarcerado no mal. Então é aquilo que nós destacamos, né? Que o que Deus faz é pensar, né? E que nós, como filhos dele, temos essa mesma qualificação, pensar, né? Ele pensa no universo o tempo todo, nós pensamos de acordo com a nossa própria natureza, né? Que nós vamos trabalhando para nos afinarmos cada vez mais com os seus pensamentos, né? Pensa e reflexiona na ideia mental perversa ou vã, e a futilidade como a ausência de sentido existencial se te aninharão no imo. Levanta-te ao desencanto, ao tédio ou a aflições sem nome. Pensar bem ou mal é resultado de treinamento que se transforma em hábito. Jesus asseverou com veemência: tudo quanto pedires ao Pai orando, Ele vos concederá. Certamente, se solicitares com o pensamento em prece bênçãos, jamais deixará de as receber. A energia mental canalizada pela prece alcança os centros da captação universal e produz a ligação vigorosa entre quem ora e o Supremo Ouvinte. Então que a gente reflita que é um pensamento, né, sobre tudo que a gente comentou, para nos tornarmos os verdadeiros autores dos nossos pensamentos, assumir as próprias ideias,
e sendo permeáveis à influenciação apenas daqueles pensamentos que vêm do alto, né? Sempre buscando, né, na fé, na esperança, no amor, na harmonia, no bem viver, sob a tutela de Deus. Ok? Boa semana a todos. Boa noite a todos, mais uma vez reunidos em nome de Deus e de Jesus. Aqui estamos, com muita gratidão a Deus sempre em prece, por todos os que necessitam, por todos os que nos ouvem nesta noite. Confie em Deus, nosso Pai, Ele está no leme. Estamos recebendo o auxílio de benfeitores amigos. Procuremos manter uma sintonia positiva, de confiança, através da leitura do Evangelho, do orai e vigiai, que os ensinamentos de Jesus possam nos fortalecer a todos. E sempre dando início à nossa palestra, com o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e mais uma vez nós vamos ler um item do capítulo Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5 do Evangelho. Bem sofrer e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão nesse mundo sofrem, quer estejam no trono ou na miséria. Mas, ai, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como militar, e não aspireis a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficai satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que num combate sangrento, pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui mais forte. Nós temos que saber sofrer, não é? Extraindo as boas lições de cada vivência. A dor, ela não é um castigo, é contingência inerente à vida, visa a nossa restauração e progresso. Bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido: bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança
e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Podemos refletir sobre a leitura desse capítulo que o sofrimento em si não purifica ninguém, não eleva o homem a planos mais altos. O que faz isso é a forma como ele aceita e reage a todas essas atribulações da vida na terra. É aí que vem o aprendizado. As aflições, os sofrimentos fazem parte do viver do espírito, mais próximo à animalidade do que da angelitude, pela sua imperfeição, ainda preso aos valores materiais, aos seus instintos. Todos os que vivem em mundos de expiações e provas, como o nosso planeta Terra, passam pela dor, pelo sofrimento, pela sua própria condição de imperfeição moral, porque ainda estamos muito aquém de uma condição espiritual equilibrada. A maneira como o espírito vive essas naturais atribulações é que faz a diferença. Daí que é o bem sofrer e o mal sofrer. Bem sofre aquele que, confiando em Deus e nas suas leis, compreende e aceita a justiça e a necessidade dessas atribulações, não se rebelando, não se desesperando, mantendo-se equilibrado, sentindo e fazendo o melhor que pode para superar as dificuldades, colabora para amenizá-las ou eliminá-las mais depressa. Então, quando nós falamos em resignar-se na compreensão da justiça e amor de Deus nas aflições, é diminuí-las na sua intensidade, é se manter equilibrado para reagir no bem, apesar de todas essas tribulações. É compreender tudo isso como uma oportunidade do exercício da paciência, da tolerância, da humildade, da coragem, da confiança em Deus, na superação, confiança em nós próprios. Nós somos filhos de Deus, temos o potencial divino em nós, nós temos essa ligação com Deus e é possível sim vencer qualquer situação. Jesus nos falou isso, que era tudo possível para aquele que crê, conhece a verdade e a verdade vai nos libertar. A gente tem que aproveitar todas essas atribulações que acontecem em nossas vidas, tirando o aprendizado de tudo isso. Esse exercício nós temos que fazer. Deus, nosso Pai, nos ampara, nos dá as oportunidades, mas o esforço, a escolha é nossa. Jesus nos disse: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Ele repetiu isso para nós. Saber, compreender os desígnios e sofrer determinadas situações que a vida nos apresenta é demonstrar seu amor e confiança em Deus, desse Pai amoroso, nas suas leis. É ser humilde, considerando-se igual a todos os seus irmãos de humanidade. Todos nós somos sujeitos às mesmas vicissitudes. Como esse momento que nós estamos vivendo, não tem diferença para o rico, para o pobre. É uma provação. É confiar na justiça divina que não mantém privilégios, mas dá a cada um segundo as suas obras. É agradecer a oportunidade de estarmos vivendo essa presente encarnação, de resgatar débitos do passado, distante ou próximo, libertando-se das consequências dolorosas que permanecem impressas no nosso perispírito, na nossa bagagem espiritual,
que são obstáculos para a nossa evolução. E a gente precisa se libertar dessas amarras que nos prendem às situações dolorosas do passado, à vida material, para que a gente possa alçar mais voos mais altos em direção a planos mais elevados, porque esse é o objetivo de todos nós, evoluirmos. E já estamos muito atrasados, porque insistimos no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso egoísmo. Assim, queridos amigos, as provas bem suportadas são aquelas que fazem a pessoa crescer, que nos servem de aprendizado, que quando termina, possamos dizer no final de tudo isso: sou outra pessoa, cresci e amadureci. Com certeza, depois de toda essa experiência, eu me percebo de uma outra forma, penso diferente. E é essa lição que nós temos que tirar desse momento que estamos vivendo. Isso tudo não está acontecendo por acaso, foi necessário para acordar a humanidade terrestre. E nós temos que estar aprendendo algo com tudo isso. E lembrar sempre que o fardo sempre é proporcional às forças de cada um de nós. Deus não dá um fardo mais pesado do que a pessoa possa carregar. Se estamos passando por alguma situação é porque temos que passar e temos como vencer e sair vitoriosos, sim. Que nos falta força de vontade, perseverança, determinação. Porque na lei divina não existe olho por olho, dente por dente. Não existe vingança, não existe castigo de Deus. À luz da reencarnação sabemos que isso não existe. Deus é soberanamente justo e bom. Os sofrimentos, tribulações próprias da terra, elas existem como expiações e provas, e com o objetivo de libertar o espírito, que é eterno, das suas mazelas espirituais, oferecendo lições a serem aprendidas pelo raciocínio, pela sensibilidade, a fim de que ocorram mudanças verdadeiras no desenvolvimento das suas qualificações divinas, que todos trazem em si. Desenvolver esse potencial divino que está em cada um de nós. E é assim que funciona a justiça, a misericórdia de Deus, proporcionando ao espírito rebelde um viver em mundos materiais de expiação e provas como esse, onde as vicissitudes, que são frutos da nossa rebeldia, levando-nos à melhoria, se bem sofridas, se bem suportadas, podem fazê-lo transcender, isto é, superar os seus supostos limites, suas imperfeições, levando à perfeição possível e à verdadeira felicidade. Por isso que o Espírito Lacordaire, nessa mensagem do Evangelho, escreveu: quando vos atingir o motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui o mais forte. É assim que devemos reagir depois de passar por determinada prova, que nos parece tão difícil, mas com coragem, com fé, eu consegui vencer. Eu fui mais forte do que essas tribulações todas, porque eu sou filho de Deus, eu tenho fé no seu auxílio que jamais me falta. Bem-aventurados os aflitos, pode ser, portanto, traduzido: bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus,
porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhe faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. São ensinamentos tão valiosos que nós encontramos no Evangelho, que nos mostra que o sofrimento é uma alavanca, uma necessidade, e que podemos sim tirar muito proveito de tudo isso. Sabemos que a terra não é um lugar de alegria somente, um paraíso de delícias. Nós temos todo um aprendizado a ser conquistado aqui nesse planeta. Quando desencarnados, quando nós vagueávamos no espaço, nós imploramos para renascer, escolhemos a nossa prova. E por que nós murmuramos agora, né? Então confiemos em Deus, lembremos que a felicidade total não é deste mundo, mas podemos sim encontrar a paz no coração, a alegria de viver, que vai nos trazer momentos muito felizes. Então estejamos em paz, confiantes, que Deus está no leme, nada nos faltará, e sigamos fazendo a nossa parte, tudo vai passar. Então estejamos atentos na situação que a vida nos apresenta nesse momento e vamos vencer. Vencer com confiança em Deus. Uma boa noite a todos, tenham uma boa semana e lembrem-se sempre de estar em prece, orando e vigiando como tão bem nos alertou o nosso Mestre Jesus. Que assim seja.